Bora lá, pessoal, para mais uma aula de Direito Constitucional, trabalhando agora com a administração pública, dentro dessa ideia de organização do Estado. Primeiro a gente organizou o Estado pelo princípio federativo, então estudando os entes da federação, e agora nós vamos estudar a administração pública. Esse tema vai ser dividido em 3 aulas. Essa primeira aula vai trabalhar com o conceito de administração pública, também a diferença da administração pública direta e a indireta e os princípios da administração pública, tanto aqueles que fazem parte do núcleo, do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quanto outros princípios explícitos e implícitos na Constituição Federal. Nossa segunda aula vai tratar de outros aspectos da administração que estão no artigo 37. Então, a questão da licitação, também o acesso a informações, a participação dos indivíduos na administração pública, os contratos de gestão, a criação de autarquias, de autarquias não, de empresas públicas, de sociedades de economia mista, e o terceiro bloco, que será destinado aos funcionários públicos, na verdade, de maneira mais ampla, aos agentes públicos, e aí nós vamos trabalhar com os agentes políticos, os particulares em regime de colaboração, e aí os funcionários públicos de maneira geral. Aí os funcionários propriamente ditos, os servidores públicos, os cargos de confiança, os contratados temporariamente e por aí vai. Uma coisa importante, eu já quero combinar com vocês, é que eu não vou me aprofundar no direito administrativo em si. Eu vou aqui tratar dos aspectos constitucionais da administração pública, dando continuidade ao que a gente estava vendo, sequência de artigos. Nós acabamos de passar pela intervenção, artigos 34 ao 36, e agora nós temos a administração que vai do 37 ao 42, tá certo? Então nós temos aí essa toada. Uma segunda coisa, eu não vou tratar aqui do regime previdenciário do servidor público. Isso vai ficar específico para a aula de vocês em direito previdenciário. Nós temos excelentes professores aqui no UNE de Direito Administrativo, professor Benício, que trata desse assunto, portanto, ele que vai se aprofundar nas questões aqui de Direito Administrativo. Vocês acabam tendo aula com ele no 4º ano, e depois vocês vão ter aula de Direito Previdenciário. Se eu não me engano, agora eu acho que é a Abraão que está atualmente ensinando, se não for, peço perdão, mas eu acho que é a Abraão, que está com litoral e previdenciário, tá certo? Então, bora continuar aqui o nosso estudo, depois de ver a intervenção federal, e vamos para a administração, começando por conceito. O que é deixa eu me enquadrar melhor, o que é a administração pública direta e indireta, administração de uma maneira geral. E nós vamos ver que ela é o conjunto orgânico e sistemático de normas jurídicas que abrangem a administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios, regendo-se por princípios constitucionais, eu já falei, artigo 37 e outros que eu vou encontrar explícitos ou implícitos, e também princípios administrativos. Então percebam que essa definição do Ad Bolos é uma definição que vai falar da administração como um sistema político-jurídico, que vai falar justamente desse conjunto de normas, algo que está ligado ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que vai ser aí um dos princípios da administração pública. Ele que é diferente da legalidade que se impõe ao particular, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. O meu princípio da legalidade, ele parte da ideia, eu particular, vocês também, que eu posso fazer tudo que não é vedado por lei. Então a minha liberdade, ela pré-existe, e aí ela vai ser barrada, ela vai ser limitada pela lei.
É a ideia de que eu não sou obrigado a fazer algo, nem de deixar de fazer algo, a não ser em virtude da lei. Já para o Estado, para a administração pública, ela só pode fazer aquilo que é expressamente previsto na lei, ou pelo menos vem de algum princípio implícito, mas deve haver uma previsão normativa. Então a sua liberdade não pré-existe, é limitada pela legalidade. Pelo contrário, ela só surge com a legalidade. Então, nessa visão do ad bulos, nós temos um sistema jurídico normativo que vai reger todas as relações do Estado, a administração, com o indivíduo, com o particular, nessas relações que são relações verticais, Estado e eu e vocês, e eu vou ter justamente esse conjunto normativo que vai possibilitar essas condutas. E tudo isso por quê? Porque quando eu sou administrador público, ou quando eu faço parte da máquina pública, como funcionário, como agente público, agente político, né, eu não faço algo visando o meu interesse. Eu faço algo visando o interesse de terceiros, visando concretizar o princípio republicano, o princípio da res pública, coisa pública. Então, por isso que eu devo ter um sistema que me faz me direcionar para um sentimento anti-egoístico. Não penso em mim, penso no terceiro. É claro que você vai ter visões aqui que são distintas. O José Tavares, por exemplo, ele se foca muito mais em uma definição orgânica, pensando na administração como um conjunto de entes jurídicos, de pessoas jurídicas que vão prestar serviços, tá certo? E aí essa administração pública no Brasil, ela vai ser dividida em administração direta e a administração indireta. A administração direta, ela vai ser definida também pelo ad bulos como conjunto de órgãos ligados à estrutura do poder executivo de cada uma das esferas governamentais autônomas que formam a administração centralizada. Então, primeiro, estou falando de administração centralizada, algo dentro do poder executivo. Vai ser diferente da administração indireta, que é a administração descentralizada. Outra coisa, eu percebo que eu não tenho aqui entes jurídicos próprios, né? Eu não tenho aqui sujeitos próprios, pessoas jurídicas próprias, mas eu vou ter órgãos que fazem parte de uma pessoa jurídica própria, que fazem parte ali de uma estrutura específica que é a do Poder Executivo. É claro, eu estou falando aqui Poder Executivo, isso também é falado pelo Bulos, porque a função típica, a função primordial do Poder Executivo é a administração. Mas, se eu olhar para o Poder Legislativo, se eu olhar para o Poder Judiciário, eles têm, obviamente, funções típicas, funções primordiais distintas, mas ainda existe uma função secundária, uma função atípica de também administrar. Eles vão ter os seus servidores, as suas licitações e por aí vai. Mas a função primordial de administrar é do Poder Executivo. E aí, quando a gente fala no âmbito federal, nós vamos ter a Presidência da República e os órgãos que a compõem e os ministérios. Quando nós falamos do âmbito estadual, isso também vai servir, para o Distrito Federal, lembrando que são entes federativos distintos, cada um com sua particularidade, tá certo? Eu vou falar de governadoria e de suas secretarias. E aí, no âmbito municipal, vou falar de prefeituras e secretarias. A âmbito aqui, a título, de exemplo, eu trouxe a estrutura do Poder Executivo da União, tá certo? Claro, a gente vai se aprofundar nisso bem direitinho, ver órgão por órgão, no momento em que estudarmos o Poder Executivo. Mas, de maneira resumida, eu tenho aqui a Presidência da República, então, além da própria figura do presidente, eu vou ter os órgãos de assessoramento imediato dele, e aí o Conselho de Governo, a própria Advocacia Geral da União, vocês vão ver que ela aparece aqui em dois momentos. Ela é órgão com status ministerial, mas também é um órgão de assessoramento. Nós temos assessoramento jurídico através da Advocacia Geral da União,
que eu tenho a defesa da constitucionalidade de normas, que eu tenho a defesa dos interesses do próprio Poder Executivo e por aí vai. Também o alto comando das Forças Armadas e o Estado-Maior das Forças Armadas. Tudo isso nós vamos estudar mais à frente, especificamente artigo 42, né, Agentes de Segurança Pública e depois Forças Armadas. Né, isso vai ser o último tópico do semestre. Também nós temos as secretarias, que também tem algumas delas status ministerial. Então, a Casa Civil, a Casa Militar, a Secretaria-Geral, a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, e a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Provavelmente vocês estão aí reconhecendo esses nomes, quem acompanha, imprensa, jornais, internet, de vez em quando está vendo, trocou agora o secretário da Casa Civil, né? Antes era o Onyx Lorenzoni, você tem aqui o secretário de Comunicação Social, que é o general fulano, e por aí vai, tá certo? E nós temos os órgãos de consulta do presidente, órgãos consultivos que até eu cheguei a citar quando falei da intervenção, que o presidente tem que ouvi-los antes de expedir o decreto interventivo. Então nós temos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Já quando a gente sai da presidência, vai para os ministérios, você tem os ministérios propriamente ditos, né? Então, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, da Educação, né? Da Infraestrutura e por aí vai. Claro, esses ministérios têm as suas próprias secretarias, então, por exemplo, a Secretaria da Cultura, e você tem órgãos que têm status ministerial, a Advocacia Geral da União, o Banco Central, a Casa Civil, o Gabinete de Segurança Institucional, tá certo? O Banco Central, ele, na verdade, apesar de ter status ministerial, eu poderia, né... Perdão, vou só ler. Eu poderia classificá-lo na administração indireta, porque ele é uma autarquia, que nem o CVM, as universidades, e a gente vai chegar já aí, tá certo? Então existe para alguns essa divergência, e aí se colocaria até pela natureza jurídica, por ter uma personalidade jurídica, o Banco Central na administração indireta. E aí é que a gente chega nela, né? Olha a definição do Adibulos. Administração indireta é o conjunto de órgãos integrados nas entidades personalizadas de prestação de serviço ou exploração de atividades econômicas. Então, eu já não tenho aqui mais um órgão integrante do próprio Poder Executivo, da estrutura do Poder Executivo. Eu tenho órgãos que fazem parte de outros entes jurídicos, de outras pessoas jurídicas, tá certo? Então, eles fazem parte de outras estruturas. E eles prestam serviços públicos ou eles exploram atividades econômicas. E esses órgãos não fazem parte do Poder Executivo, estão vinculados ao Poder Executivo, ou seja, tem uma ligação com ele. Tanto o da União, né, o Executivo Federal, quanto o estadual, o municipal e o distrital. E aí, enquanto na administração direta eu falo de administração centralizada, aqui na indireta eu falo da descentralizada. E nós vamos ter 4 tipos de entidades previstas na Constituição, que seriam da administração indireta. Nós temos as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações públicas. Então, autarquias, vocês podem pensar no próprio Banco Central, na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né, que também faz parte do sistema financeiro. Nós temos as universidades, os Centros Federais de Educação, os IF, né, IFRN, por aí vai. Eu quase ia falando Cefet, porque o Cefet, ele, olha aí de novo, ele entrega a idade. Ele já teve tantos nomes, então ele entrega a idade. Você sabe quando fulano estudou lá, e eu estudei lá, né, quando ele diz Cefet, ou diz Etferne, ainda mais antigo, ou diz Escola Industrial, aí, meu amigo, o cara já está ali, né, na aposentadoria mesmo. Ou agora, IFRN.
Você tem as universidades públicas, né, como a UFRN, você tem as agências reguladoras, então a ANP, Agência Nacional do Petróleo e Gás, a ANEEL, que é de energia elétrica, a Anvisa, que é de vigilância sanitária, né? Então você vai ter aqui as autarquias. Além disso, você tem as empresas públicas, os Correios são é uma empresa pública, tá certo? A Caixa Econômica Federal. Normalmente empresas públicas, elas não visam só a exploração econômica, elas visam ali outros interesses. Por exemplo, a questão da Caixa Econômica, que está muito ligada à questão da moradia, né, uma política habitacional e tudo mais. Nós temos as sociedades de economia mista, então o Banco do Brasil, a Petrobras, e nós temos as fundações públicas. Muitas vezes você vai falar de fundações, né, ligadas à questão de saúde, questão de pesquisa, cultura e por aí vai, tá certo? E, após isso, eu tenho os princípios. Esses princípios que vão ser considerados como vetores de comportamento de observância obrigatória pela administração pública direta, pela administração pública indireta. Então, ambas as espécies de administração, em qualquer um dos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal ou município, tem que observar esses princípios. Lembrando, pessoal, das suas aulas lá de Direito Constitucional 1, que princípios têm poder normativo, têm coercitividade, não são meros conselhos, são ali, como própria definição que eu trouxe para vocês, vetores de comportamento de observância obrigatória. O descumprimento de um princípio pode invalidar um ato da administração, pode gerar uma responsabilidade civil da administração, uma responsabilidade civil ou penal individual do agente político ou público, né, de maneira geral. Então, eu tenho que observar esses princípios. E aí eu vou encontrar no artigo 37 o meu conjunto principal de princípios explícitos, que a gente normalmente decora, né, tem esse truque aí mnemônico de memória, que é o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que, além disso, eu vou ter outros princípios da administração pública, na Constituição Federal. Eu vou ter tanto alguns princípios implícitos quanto princípios explícitos. Então, vocês acabam percebendo que são princípios que têm a ver com o próprio artigo 37. Por exemplo, você fala da finalidade administrativa. Ele está ligado à eficiência, está ligado à legalidade, à impessoalidade. É o fato de que um ato da administração pública ele só vai ser considerado válido se ele cumprir a sua finalidade, se cumprir aquilo que ele se destinava. Nós chamamos a probidade administrativa, ou seja, a ideia de que um ato administrativo também vai ser considerado válido e não vai gerar alguma responsabilidade, a princípio, né? Porque pode ser que gere, pode ser que tenha danos de qualquer maneira, mas a princípio não gera responsabilidade se for ali seguindo a lei, seguindo a moralidade, se obedece aos interesses públicos e não interesses particulares do agente público. Também a prestação de contas, que decorre do princípio da publicidade. Prestação de contas que está no artigo 70. Deixa eu só dar uma olhada aqui para vocês. É o seguinte: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Artigo 70, parágrafo único. Então, se eu, pessoa jurídica de direito privado, de direito público, até uma coisa aqui interessante, né? Sociedades de economia mista, apesar de serem da administração pública indireta, são de direito privado. Então, pessoas físicas, pessoas jurídicas, direito público, direito privado, se elas gerenciam, arrecadam, guardam, utilizam, administram dinheiro, bens e valores públicos, têm que prestar contas. Mostrar que estão fazendo aquilo com uma finalidade, com uma moralidade, com uma impessoalidade. E também o devido processo legal nos procedimentos administrativos.
né? Quando a gente estuda processo penal, a gente acaba vendo que eu vou ter ali, para todos os procedimentos, o devido processo legal, com o que ele acarreta, então a publicidade processual, a igualdade entre as partes, o direito à ampla defesa e contraditório, e apenas um procedimento administrativo, que é o inquérito policial, não tem um pequeno elemento desses, na verdade pequeno não, é um grande elemento, mas seria um deles, que é ampla defesa e contraditório. De resto, qualquer procedimento administrativo tem isso. Então você vai ter nessa questão, um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, ele vai ter aqui que seguir os ditames do devido processo, com ampla defesa, com contraditório, com publicidade, com paridade de armas e por aí vai, tá certo? E aí, claro, nós chegamos na parte principal dos princípios, que é o artigo 37. E aí o primeiro, vocês estão vendo aqui embaixo, é o princípio da legalidade. O Boulos, ele vai dizer o seguinte: o administrador público só pode agir com base naquilo que estiver expresso na lei, formal e material. Quando ele diz lei formal e material, ele está falando lei no sentido amplo. Então, isso ele vai estar se referindo, vocês veem aqui no próprio texto, às espécies normativas que a gente vai estudar em processo legislativo. Então, a lei ordinária, a lei complementar, né, leis propriamente ditas, medidas provisórias, as emendas constitucionais, as leis delegadas ao presidente da República, decretos do Poder Executivo, decretos do Poder Legislativo, resoluções, portarias e por aí vai. Tá certo? Então, eu tenho esse conjunto de espécies normativas constitucionais ou infraconstitucionais que vão dizer que como, né, o administrador público pode agir e, ao dizer como, o autorizam a agir. Tanto que isso, como eu até tinha falado mais cedo, é diferente do princípio geral da legalidade que se aplica para mim e para você, que somos particulares. Tá certo? E isso está no artigo 5º, no inciso 2º. Então, enquanto o Estado só pode agir quando houver previsão legal, eu posso agir independente dela, e a previsão legal, no máximo, vai me coibir de agir ou me obrigar a agir de uma maneira diferente. Uma coisa aqui importante, pessoal, é que o STF diz que o Poder Judiciário pode fazer o controle de legalidade dos atos administrativos, mesmo de atos que são considerados discricionários, tá certo? Então, imagine, por exemplo, a contratação de um cargo de confiança. Eu já fui servidor comissionado no Tribunal de Justiça. A minha diferença para um servidor estatutário, para um funcionário público mesmo, em estrito senso, é que, primeiro, eu não prestei concurso, eu fui selecionado de outra forma, né? No caso, houve uma seleção ali, com processos, etc., que foi organizada não pelo próprio Poder Judiciário, mas pelo juiz da vara. Eu não tinha estabilidade, não adquiria, então eu podia ser admitido de qualquer maneira e demitido ad nutum, então a qualquer momento, sem nem precisar ter uma justificativa. Então, me contratar foi um ato discricionário, da mesma maneira que o presidente nomear os seus ministros, nomear seus secretários, e por aí vai. Só que o STF entende que, embora eu não possa fazer o controle de discricionariedade, ou seja, o controle de conteúdo político desses atos, o que seria quebrar a separação de poderes, eu posso fazer o controle legal, o controle de legalidade. Por quê? Por mais que a minha contratação ela fosse discricionária, ainda eu teria ali certos requisitos legais a obedecer. A própria existência de uma vaga, princípios como moralidade, como impessoalidade, como eficiência, né? O juiz ele acabou tendo que me escolher de maneira impessoal, dentro da legalidade, eu tinha requisitos para tomar posse e tudo mais. Então, isso poderia ser controlado pelo judiciário. E o próprio Poder Executivo, o próprio Estado da Administração Pública, ele também pode fazer o controle de legalidade dos seus atos. E aí, anular esses próprios atos
porque se entende que um ato ilegal não é apto a gerar direitos, ele não teria gerado direitos. Esse autocontrole, né, da legalidade, a gente pode perceber na súmula 473 do STF, tá certo? O próximo princípio que nós temos aqui é o da impessoalidade, que visa, segundo Ad Bulos, coibir o desvio de finalidade do ato comissivo ou omissivo na administração pública, impedindo que o administrador pratique ação ou omissão para beneficiar a si próprio ou a terceiros. Então, o que acontece? Quando há um ato administrativo, o administrador não pode pensar em si, não pode pensar nos seus amigos, nem pode pensar nos seus parentes ou nos seus inimigos. Ele não pode dar um tratamento diferenciado. Ele não pode quebrar o princípio que está no artigo 5º da Constituição, que é o princípio da igualdade ou da equidade, justamente não podendo dar discriminações nem favoritismos. Mas com um detalhe, quando se fala de favoritismo, é o favoritismo arbitrário. Quando se fala da discriminação, que é proibida, é a discriminação negativa. Por força do princípio da igualdade material, eu poderia ter a discriminação positiva. Ou seja, eu posso ter ali políticas de inclusão, políticas de combate de desigualdade, quando eu estabeleço, por exemplo, dentro do Poder Executivo, cotas para funcionários públicos. Então, eu vou ter cotas para negros, para pessoas portadoras de deficiência, eu vou ter cotas para pessoas com hipossuficiência financeira, você vai ter até para agentes políticos, né, na época de campanha, cotas para candidatas mulheres, e por aí vai. Então, eu posso ter uma discriminação positiva, o que eu não posso ter é uma discriminação negativa, e o que eu não posso ter é um favoritismo. E aí, nós temos uma situação muito delicada, né, além de outro ponto, que é o uso da publicidade em proveito próprio, que aí tanto mexe com impessoalidade quanto publicidade, eu chego já nisso, nós temos a questão do nepotismo, que é quando eu contrato alguém da minha própria família. Eu contrato ali um ascendente, um descendente, uma esposa. E eu tanto posso ter esse nepotismo direto, que é quando eu contrato os meus próprios parentes, quanto o chamado nepotismo indireto, que é quando eu contrato o parente de alguém para essa pessoa contratar o meu parente. Então, contrato a sua esposa, o seu marido, para que você contrate o meu irmão. Tá certo? Só que aqui dentro do tema do nepotismo, nós temos uma súmula interessante, que é a súmula 13 do STF, que tem a seguinte redação. Deixa eu só achar aqui a súmula 13 do STF, ela diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, então, meu neto, meu filho, meu cunhado, meu irmão, minha sogra, meu sogro, o pessoal está aí. Inclusive, né, então esses parentes da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, então, nome é um parente do meu funcionário, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Ou seja, nepotismo direto ou indireto viola a Constituição, porque viola o princípio da impessoalidade. Sendo, e aí é interessante, que o STF já decidiu que não existe nepotismo quando a gente fala de funções políticas, não funções públicas. Então, uma coisa seria contratar um servidor público, tá certo? Para uma secretaria, para um ministério, etc. Outro seria uma função política. Então, por exemplo, nomear o meu irmão
para uma secretaria de governo, para ser o secretário, para um ministério ou coisa assim. É claro que você vai encontrar uma doutrina que defende que isso quebra a impessoalidade de qualquer maneira, tá certo? Mas existe essa defesa de que sim, né, eu teria possibilidade para cargos eminentemente políticos de ter uma nomeação de parente. Isso não iria contra o nepotismo. Agora, para funções públicas diversas da política, eu não posso contratar meus parentes nem nessa contratação cruzada, porque isso é nepotismo e, nos termos da súmula vinculante número 13, viola a Constituição Federal. Próximo princípio, o da moralidade. E ele acaba sendo um princípio que está muito ligado aos demais. A gente vê aqui o Eli Lopes Meireles dizendo o seguinte: não se trata da moral comum, ou seja, aquela moral que eu tenho, que você tem, o conjunto de condutas éticas, de crenças éticas, mas se trata da moral jurídica, ou seja, o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da administração, ou seja, o conjunto de normas de condutas tiradas do sistema jurídico, dessa, né, sistemática jurídica da administração, tá certo? E aí, como eu não falo da moral pessoal, da moral comum, me vem a Maria Silvia de Pietro, né, uma das maiores administrativistas do Brasil, e diz o seguinte: não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Como assim do próprio objeto? Ou seja, um pouco importa, eu não preciso ser evidente para descobrir qual era a vontade do agente público quando praticou o ato. O próprio ato demonstra que ele é imoral. Veja, ela continua. Isto ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum da honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições. Então, se eu de alguma maneira, né, você quebra esses valores que vêm do senso comum, então que o homem médio, que eu, você, né, nós conseguiríamos entender, isso é um ato imoral. Isso pode gerar uma improbidade, isso pode gerar uma nulidade do ato e por aí vai. E como são conceitos que podem ser muito abstratos, a doutrina e a própria jurisprudência dizem que uma maneira muito boa de você fazer o controle se algo é moral do ponto de vista jurídico ou não, é utilizar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tá certo? Então, será que aquele ato ele é proporcional aos danos, aos gastos que ele gera, né, a maneira como ele onerou a máquina pública, a maneira como ele onerou a população de maneira geral? E isso, por essa proporcionalidade, me diz se um ato vai ser moral ou não. Será que ele seria racional? Né? Será que ele seria razoável? Eu não tenho outras técnicas razoáveis e racionais para resolver aquilo? Também. É interessante que, da mesma maneira que eu posso ter o controle de legalidade até de atos discricionários, eu posso ter um controle de moralidade de atos discricionários por parte do Poder Judiciário. Vocês vão lembrar de duas situações em que o STF ele anulou nomeações para ministros de Estado pela Presidência da República. E aqui eu não quero fazer um juízo de valor, se o STF estava certo ou se o STF estava errado. Aqui eu estou só mostrando que o STF tinha a possibilidade, ao se basear na questão da moralidade. O STF impediu a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio, do Lula, como ministro de Estado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Da mesma maneira que impediu a nomeação da Cristiane Brasil pelo ex-presidente Michel Temer também para um cargo de ministra. Então você tem aqui a alegação dos dois casos de que nós temos um desvio de finalidade, no caso principalmente do Lula, isso foi
né, levantado. Nós tínhamos pessoas que respondiam a diversas investigações, e isso foi levantado nas duas hipóteses, e a nomeação iria contra a moralidade pública, a moralidade jurídica, né, da administração pública. O próximo princípio, ele é importantíssimo também para que haja esse controle externo da população. É o princípio, vocês estão vendo aqui embaixo, da publicidade. Ele possibilita o controle da administração pública pelo povo. Lembrando que nós temos aí o conceito que vem lá da época pré-Revolução Francesa, do Abade de Sieyès, quando ele escreve o Terceiro Estado, o que é o Terceiro Estado, a ideia de que é o povo que detém o verdadeiro poder, algo que está, inclusive, na Constituição Americana, a primeira, né, Constituição escrita, propriamente dita, no início do sistema constitucional mundial. E isso a gente vê no próprio artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, a gente vai falar aqui, né, da eleição de representantes, do sistema representativo, eleição de deputados, senadores, etc., mas a própria atuação do povo de maneira direta. Eu estou falando de plebiscitos, eu estou falando de referendos, da propositura de projetos de lei de iniciativa pública, mas por que não? Também estou falando desta fiscalização. E aí, por isso, nós temos a publicidade, porque ao ter a população fiscalizando, o poder público ele é mais constrito, ele vai ter que obedecer os demais princípios, porque aquele funcionário público pode responder ao procedimento administrativo e ser demitido, ser exonerado, porque aquele agente político pode ser derrubado, e por aí vai. Isso vem de um brocardo latino, do Juvenal, um grande jurisconsulto romano, que dizia quis custodiet ipsos custodes, quem julga os juízes. Quem é mais ligado à cultura pop provavelmente viu isso com Alan Moore, quando ele escreve o Watchmen. Quem vigia os vigilantes? Who watches the Watchmen? Né? Então, quem é que vai controlar aqueles indivíduos? Isso aqui é até interessante, né? Como eles não são parte do Estado, são super-heróis vigilantes, eles não têm limite, né? E aí, por isso que é interessante que o Estado, quando a gente fala nosso Estado, o Estado tem que ter limites. Né? A gente está passando por um problema muito sério agora, por talvez a maior crise da nossa geração. Eu não acho maior, talvez é a maior crise da nossa geração, uma crise sanitária, humanitária, econômica, talvez uma das maiores crises do último século, né, pelo menos da Segunda Guerra para cá. E o Estado está tendo que agir para manter a ordem, para cuidar do interesse público, da saúde pública de uma maneira geral. E ele vai ter que seguir princípios de legalidade para evitar que haja uma supressão de direitos de maneira antidemocrática e razoável. E aí você vai ter a publicidade como uma maneira de controlar isso. Eu tenho, obviamente, a legalidade. Por exemplo, eu tive agora, em fevereiro de 2008, né, uma lei que vai tratar de como o poder público pode agir na pandemia. Eu tenho medidas provisórias, decretos, né, em todos os entes da federação. E, além disso, tem uma publicidade para que haja devida fiscalização. O Boulos ele vai dizer aqui o seguinte, ainda sobre a publicidade. O princípio da publicidade administrativa tem por escopo manter a total transparência na prática dos atos da administração pública, que não poderá ocultar do administrado o conhecimento de assuntos que o interessam direta ou indiretamente. Então, peraí, me interessa saber quanto se gastou para contratar determinado serviço ou adquirir o bem? Interessa, para saber se não teve aí uma supervaloração. Então, publicidade. Me interessa ali saber quanto é o salário de um funcionário, até para saber se obedece o teto remuneratório, verificar se fulano foi contratado para ver questão de nepotismo, tudo mais. Então, tudo isso gera necessidade de publicidade. E aqui nós temos algumas questões constitucionais
coligadas. O artigo 5º, inciso 33 da Constituição, vai dizer o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Inclusive, a gente tem a lei de acesso à informação, né, que a gente vai chegar na próxima aula, que serão prestadas já no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Seja fora determinadas exceções, a regra é do direito à informação, como a gente vê no artigo 5º, inciso 33. Eu tenho direito à certidão. Eu tenho direito, só houve aí um erro de digitação, é o direito ao habeas data. Ou seja, vou ter não o habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional para a garantia da liberdade individual. O habeas data é um remédio constitucional para a garantia do acesso à informação. Então, seria aqui habeas data, tá certo? Só aí um pequeno erro no slide. E ainda sobre publicidade, o artigo 37, parágrafo 1º, que me diz o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, eu vou ter uma campanha por parte ali do Poder Executivo. Essa campanha ela tem que me trazer informações, né, de o que é que o Poder Executivo está fazendo, o que é que aquele órgão específico está fazendo, né, o que é que aquela empresa pública está fazendo. Olha, a Caixa está ali com essa linha de crédito, etc. Ou então um caráter educativo, um caráter de orientação social. Então, a gente tem o Ministério da Saúde falando, né, dos cuidados com saúde, agora nessa época de pandemia, lava a mão, né, descontamine objetos, tussa no braço, né, aquela torcida do Batman. Então, caráter educativo. O que eu não posso é valorizar o indivíduo servidor público, a autoridade pública, política. Então, eu não posso promovê-lo. Portanto, eu não posso falar, nossa, o governo fulaninho de tal. Eu tenho que falar o quê? Que é o governo federal. Não pode ser o governo de fulaninho de tal no Estado. É o governo estadual. Isso, pessoal, independe de quem seja o governante. Isso serve para o Jair Bolsonaro, para o Michel Temer, para a Dilma Rousseff, para o Luiz Inácio, para o Fernando Henrique, para o Itamar Franco, para o Fernando Collor, para o Sarney. Isso só para ficar, né, no pós-redemocratização. Então, todos os presidentes, todos os governadores, todos os servidores públicos não podem, de maneira nenhuma, se promoverem. Tá certo? Até teve uma polêmica ano passado, início do ano passado, porque no iniciozinho do governo do atual presidente da República, teriam sido usados alguns símbolos, alguns motes, que eram motes típicos da campanha dele. E aí isso gerou uma discussão, porque quebra a impessoalidade, quebra essa regra aqui da publicidade que está intimamente ligada. Tá certo? E, para nós finalizarmos, nós temos o princípio da eficiência. Ele é um princípio que combate a malversação dos recursos públicos, a falta de planejamento, os erros repetidos mediante práticas gravosas, buscando o rendimento funcional e a responsabilidade de deveres impostos a todos os agentes públicos. O que isso quer dizer? Eu vou buscar ali as práticas mais eficientes, que gastem menos tempo, que gastem menos recursos, até porque tempo e recurso financeiro, recurso pessoal, são finitos. Eu vou buscar ali evitar erros que possam, inclusive, causar prejuízos a terceiros, além da própria administração. E aí, nessa busca das melhores práticas, dos melhores funcionários, até por isso deveria ter concursos e outras formas de seleção que valorizassem qualidade. Então, eu vou sempre buscar essa ideia do que é mais eficiente, do que é melhor
pensando na finalidade da administração, que é o interesse coletivo. E o Alexandre de Moraes, no seu livro de Direito Constitucional, ele traz algumas características da eficiência. Ele primeiro fala do direcionamento da atividade dos servidores públicos à efetividade do bem comum, ou seja, justamente a ideia de que eficiência é economia, evitar prejuízos, evitar erros, pensando neste bem da coletividade. A própria imparcialidade, né, justamente quando eu tenho imparcialidade, quando eu tenho uma contratação de indivíduos sem pensar em parentesco, sem pensar em amizade, eu tenho a possibilidade de escolher os melhores. Também a neutralidade, principalmente na resolução de conflitos. Né? Eu tenho um conflito de interesses, para resolver esse conflito de interesses eu vou ser neutro, eu vou ter aí um distanciamento e eu vou buscar a melhor resolução. A transparência, publicidade, até porque pela transparência eu consigo ter o controle público, o controle social da eficiência. A participação e aproximação dos serviços públicos da sociedade, né? Nós vamos ter essa segunda aula mais para frente, que vai justamente trazer a participação da sociedade na administração pública, eficácia, a desburocratização, ou seja, tentar simplificar os atos da administração, justamente porque quanto menos burocráticos, mais rápidos, mais eficientes, por assim dizer, e a busca da qualidade, tá certo? Então, esses são os princípios do artigo 37, mas, como vocês viram mais cedo, eu também tenho outros princípios, né, explícitos ou implícitos na Constituição. Lembrando, são princípios que se aplicam para a administração pública direta e indireta em todos os entes da federação. Certo? Então, a gente fica por aqui. Próxima aula, nós damos continuidade ao artigo 37. Até mais.